Capítulo 8 da pluralidade de exemplares. Artigo 56. Excetuado o cheque ao portador, qualquer cheque emitido em um país e pagável em outro pode ser feito em vários exemplares idênticos, que devem ser numerados no próprio texto do título, sob pena de cada exemplar ser considerado cheque distinto. Artigo 57. O pagamento feito contra a apresentação de um exemplar é liberatório, ainda que não estipulado que o pagamento torna sem efeito os outros exemplares. Parágrafo único. O endossante que transferir os exemplares a diferentes pessoas e os endossantes posteriores respondem por todos os exemplares que assinarem e que não forem restituídos. Capítulo 9 das alterações. Artigo 58. No caso de alteração do texto do cheque, os signatários posteriores à alteração respondem nos termos do texto alterado e os signatários anteriores nos do texto anterior. Parágrafo único. Não sendo possível determinar se a firma foi aposta no título antes ou depois de sua alteração, presume-se que a tenha sido antes. Capítulo 10 da prescrição. Artigo 59. Prescreve em 6 meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a ação que o artigo 47 desta lei assegura ao portador. Parágrafo único. A ação de regresso de um obrigado ao pagamento do cheque contra outro prescreve em 6 meses, contados do dia em que o obrigado pagou o cheque ou do dia em que foi demandado. Artigo 60. A interrupção da prescrição produz efeito somente contra o obrigado em relação ao qual foi promovido o ato interruptivo. Artigo 61. A ação de enriquecimento contra o emitente ou outros obrigados que se locupletaram injustamente com o não pagamento do cheque prescreve em 2 anos, contados do dia em que se consumar a prescrição prevista no artigo 59 e seu parágrafo desta lei. Artigo 62. Salvo prova de novação, a emissão ou a transferência do cheque não exclui a ação fundada na relação causal, feita a prova do não pagamento. Capítulo 11 dos conflitos de leis em matéria de cheques. Artigo 63. Os conflitos de leis em matéria de cheques serão resolvidos de acordo com as normas constantes das convenções aprovadas, promulgadas e mandadas aplicar no Brasil, na forma prevista pela Constituição Federal. Capítulo 12. Disposições gerais. Artigo 64. A apresentação do cheque, o protesto ou a declaração equivalente só podem ser feitos ou exigidos em dia útil, durante o expediente dos estabelecimentos de crédito, câmaras de compensação e cartórios de protestos. Parágrafo único. O computo dos prazos estabelecidos nesta lei obedece às disposições do direito comum. Artigo 65. Os efeitos penais da emissão do cheque, sem suficiente provisão de fundos, da frustração do pagamento do cheque, da falsidade, da falsificação e da alteração do cheque, continuam regidos pela legislação criminal. Artigo 66. Os vales ou cheques postais, os cheques de poupança ou assemelhados e os cheques de viagem regem-se pelas disposições especiais a eles referentes. Artigo 67. A palavra banco, para os fins desta lei, designa também a instituição financeira contra a qual a lei admita a emissão de cheque. Artigo 68. Os bancos e casas bancárias poderão fazer prova aos seus depositantes
dos cheques por estes sacados, mediante apresentação de cópia fotográfica e microfotográfica. Artigo 69. Fica ressalvada a competência do Conselho Monetário Nacional, nos termos e nos limites da legislação específica, para expedir normas relativas à matéria bancária relacionada com o cheque. Parágrafo único. É de competência do Conselho Monetário Nacional. Alínea A. A determinação das normas a que devem obedecer as contas de depósito, para que possam ser fornecidos os talões de cheques aos depositantes. Alínea B. A determinação das consequências do uso indevido do cheque, relativamente à conta do depositante. Alínea C. A disciplina das relações entre sacado e opoente, na hipótese do artigo 36 desta lei. Artigo 70. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 71. Revogam-se as disposições em contrário.